A paz do Senhor, crentes. Vamos ler um trecho da palavra de Deus, Atos capítulo 19. Eu vou ler do verso 1 até o verso 4. A leitura vai ser um pouco maior hoje. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos, e perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Amém. Somente até aqui a leitura. Queridos, eu quero falar um pouco sobre 3 batismos que aparecem nesse texto. E aqui eu quero deixar bem claro uma coisa, irmão, isso aqui é um devocional. Não é minha intenção fazer aqui uma exposição detalhada, uma exposição teológica mais aprofundada. É um texto para a gente ler, encher o nosso coração e em seguida dobrar o nosso joelho. O objetivo do devocional é esse: nós orarmos ao Senhor e buscarmos a presença de Deus. Mas nesse texto aqui, resumidamente, a gente vai ver 3 tipos de batismo. O primeiro tipo de batismo que está aparecendo aqui é um batismo que foi realizado segundo aquilo que João o Batista vinha ensinando, que é o batismo para o arrependimento. Irmãos, é importante isso. A ideia de que nós precisamos nos arrepender, de alguma forma, me aparenta ter ficado um pouco em desuso nas mensagens mais atuais. Na realidade, as mensagens mais atuais, às vezes, falam tanto sobre coisas bacanas e gostosas da gente ouvir, coisas que aquecem o nosso coraçãozinho, que a gente esquece que o começo da história é arrependimento. É aquele momento em que a gente olha para dentro da gente, percebe a nossa pobreza de espírito, assim como Jesus descreve no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem, né, a sua total impossibilidade, a sua pobreza, a sua incapacidade de chegar a Deus. Bem-aventurados são essas pessoas. Então é necessário sim que a gente se arrependa. Lembrando que arrependimento é diferente de remorso. No geral, remorso é uma coisa muito ligada à consequência do pecado, algum problema ocasionado. E o arrependimento é de fato uma mudança de mente. É a metanoia produzida de alguma forma pelo Santo Espírito, que faz com que a gente mude de direção, mude a forma de pensar. É necessário, sim, nós repensarmos e trazermos aqui à baila a necessidade do arrependimento. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Isso é ato, sim, obra do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Só que aqui ele está falando, ok, vocês passaram pelo batismo de João Batista. No entanto, existe aqui um segundo entendimento. Você só se arrepender não é suficiente, porque o seu arrependimento em si não vai gerar a marca da salvação em você. E aqui ele está apontando que é necessário, que a gente precisa crer em Jesus Cristo. O batismo de João, está no verso 4, é um batismo de arrependimento que apontava para a necessidade de nós crermos naquele que viria depois dele. Então, eu preciso me arrepender? Preciso, mas só se arrepender, meu amigo, é complicado. Você precisa se arrepender e crer em Jesus.
E a ideia de ser batizado em nome de Jesus, o segundo batismo, é uma ideia de identificação com a obra de Cristo. É você entender, puxa, eu sou desprovido da possibilidade de obrar a minha própria salvação. Cristo realizou essa obra na cruz do Calvário. Ele morreu e ressuscitou. Ele morreu pagando pelo meu pecado. E eu quero ser batizado em Cristo Jesus para me identificar com a sua morte, morrendo também para o pecado, para que assim como Cristo ressuscitou, eu também seja identificado com a sua ressurreição e tenha a esperança da vida eterna realizada na minha vida. É necessário que eu passe por esses batismos, e eles foram batizados em nome de Jesus. Aqui no verso 6 do mesmo capítulo, vai dizer uma coisa que é linda. Aquilo que nós pentecostais chamamos de batismo com o Espírito Santo. Ora, eles passaram pelo batismo do arrependimento, passaram pelo batismo em nome de Jesus, e chegaram aqui no terceiro tipo, batismo com o Espírito Santo. E que na doutrina pentecostal ela é distinta do momento da conversão. Na hora que a gente aceita Jesus, entrega a nossa vida para o Senhor Jesus, o que acontece é que nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, assim como está na carta aos Efésios, que estamos estudando na escola bíblica dominical neste trimestre. Aqui, no entanto, é um outro momento. Paulo impõe as mãos sobre esses discípulos de Cristo e, impondo-lhe as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas quanto profetizaram. É aquilo que nós entendemos como batismo com o Espírito Santo. É algo especial, é um momento que o Espírito Santo é derramado de um modo único, é uma experiência, é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Irmão, sabe o que é importante ler esse texto? Para a gente lembrar que nós precisamos passar por esses três batismos. Que o batismo do arrependimento é o começo. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados para entender que precisamos de um Salvador. Ser batizado em Jesus é necessário para que a gente encontre em Cristo o Salvador que perdoa os nossos pecados. Mas o Senhor tem disponibilizado para esses últimos dias o batismo com o Espírito Santo, essa renovação espiritual, esse revestimento de poder do alto. E que a gente pode muito bem aproveitar esses dias de quarentena, esses dias que nós temos, alguns de nós, temos um pouquinho mais de tempo livre para buscar o batismo com o Espírito Santo, crendo que o Senhor há de derramar o seu Espírito sobre a nossa vida. Pense nisso, a paz do Senhor, até mais.